Olá, eu sou José Marcelo Santos e esta é a edição nacional do Jogo do Poder Notícias. O decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia 7, que facilita o acesso e o porte de armas, ainda gera controvérsias em Brasília. Enquanto a chamada bancada da bala comemora, setores do Ministério Público e da própria bancada governista no Congresso tecem críticas à medida. Esse é um dos assuntos do programa desta noite, que também vai falar da possibilidade de correção da tabela do imposto de renda, que causaria uma perda de 50 bilhões de reais em arrecadação, e também da organização da bancada aliada do Palácio do Planalto para a votação de projetos importantes, como a reforma da Previdência, a reforma administrativa e também o chamado pacote anticrime. O meu convidado é o deputado federal Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro. Ele é vice-líder do Democratas na Câmara e um dos principais parlamentares em atividade na casa. Ô, deputado, boa noite. Obrigado por aceitar vir aqui. A gente está querendo essa entrevista há um tempo. Boa noite, Marcelo. Boa noite aos telespectadores. A honra é minha, o prazer. É sempre uma alegria estar com vocês. Esse programa tão importante que contribui para o crescimento dos brasileiros. O debate dos temas, né? E aprimorando os nossos conhecimentos em diversas matérias. Parabéns. Que coisa boa. Obrigado. Quero começar falando desse decreto de armas, né? Gerou muita controvérsia. Sim, eu entendo. O que o senhor pensa disso? Eu entendo que assim, o presidente Bolsonaro e eu temos, por conta de sermos do mesmo estado, termos relacionamentos próximos, porque a esposa dele foi membro da igreja em que sou participante no Rio há alguns anos. Qual que é a sua igreja? Assembleia de Deus Vitória em Cristo. E ela foi membro da nossa igreja há um tempo, então a gente tem uma excelente relação. E de amizade, com a convivência que tivemos os 4 anos do mandato anterior com o presidente Bolsonaro, me fazem sempre falar com ele que é o único tema que, em parte dele, a gente diverge. É a questão das armas. Porque eu entendo e defendo a legítima defesa, o cidadão que quer ter o direito à sua legítima defesa. Mas, para isso, eu tenho convicção de que, pelas questões culturais, que nós temos um Brasil com dimensões culturais, com diferenças de nível educacional. Por exemplo, se eu fosse um legislador só para o sul do Brasil, talvez eu tivesse outra postura. Mas eu conheço e sou natural de Maceió, eleito pelo Rio, mas natural de Maceió. Eu conheço a cultura do Nordeste. E é onde está os maiores índices de violência do Brasil. Já não é à toa, é uma questão cultural também. Como a gente aqui legisla para um Brasil todo, você tem que pensar o Brasil do tamanho e com as peculiaridades que ele tem regionais. Neste quesito de armas, eu acho que a posse, a gente precisava já há algum tempo. E é por isso que, de repente, vem um decreto tão, no meu ponto de vista, exagerado nas quantidades de categorias que pode ter esse porte, quebrando a questão do uso restrito de armas, uso restrito das Forças Armadas, uma série de coisas, inclusive algumas matérias, para mim, inconstitucionais. Porque, por exemplo, quando você quer mudar uma lei ordinária, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, você não pode fazê-lo através de decreto presidencial. E nesse caso, o decreto permite que as crianças, os adolescentes, façam aula de tiro desde que acompanhados dos pais. Eu acho que não tem um problema em discutir a matéria. Mas se é uma lei ordinária, ela não pode ser feita via decreto, no meu entendimento legislativo, e a consultoria da casa, com estudos internos, já detectou algumas inconstitucionalidades, entre elas essa que eu acabo de dizer. Quando a gente fala o decreto vai cair, não é porque a gente está torcendo para cair, é porque ele tem inconstitucionalidades que você pode tirar as inconstitucionalidades e manter um pouco ou não. Isso é uma discussão técnica que já foi acionado o STF para se manifestar. A ministra Rosa Weber deve se manifestar em alguns dias. E acho que é prudente do parlamento, para a gente não fazer disso um cabo de guerra de poderes, esperar um tempo e, após a manifestação do STF, a gente poder se posicionar sobre a matéria. Mas existe ali alguns, no nosso ponto de vista, exageros, como, por exemplo, porte de arma para toda a classe política. Imagina a Câmara de Vereadores, vou dar um exemplo do meu estado, um município como Japeri, na Baixada Fluminense, e Magé, que já teve problema de homicídio entre os vereadores. A gente já teve no Senado no passado, né? Sem dúvidas. Isso, se estivermos aqui, imagino que é uma Câmara de Vereadores numa discussão acalorada, numa discussão polêmica, e todos os vereadores armados. Como isso pode terminar? E por que político precisaria ter arma? É outra pergunta, se o político em especial, nós que somos do parlamento, temos que usar a fala. O nosso poder está na fala, não está na arma. Mas eu entendo o presidente Bolsonaro, porque parte do seu eleitorado, não a totalidade, porque eu também fui eleitor dele, parte do seu eleitorado votou nele
por causa do trauma que é a atual legislação. Esse Estatuto de Desarmamento precisava de revisão há um bom tempo. Não fizeram. Aí isso produziu um trauma naqueles que querem ter o direito à legítima defesa. Um dos itens absurdos, depois que a pessoa tem que fazer exame psicotécnico, teste de tiro, um monte de coisas, aí o último item, agora você tem que se apresentar, um delegado da Polícia Federal, o delegado vai olhar os seus olhos e falar: gostei do Marcelo, você pode levar arma. A característica, a decisão é subjetiva? É subjetiva. Este item tem que ser retirado da atual legislação, porque isso impede o cidadão, depois de cumprir uma série de requisitos, e estar preparado para ter a sua posse, impedir ele, inclusive, de ter a posse. Aí o que acontece? O trauma de a permissão de não ter a arma e essa subjetividade na lei produziu um monte de pessoas que, ao tentar ter sua posse para garantir sua legítima defesa, hoje quer porte, quer fuzil, quer todo tipo de arma e virou uma equipe de armamentista no país, que nunca foi assim o Brasil. O Brasil é um país conhecido por paz, por diálogo, sempre foi assim. Mas, lamentavelmente, quando se exagera por um lado, há um exagero errôneo pelo outro. E, para mim, o decreto cairá por inconstitucionalidade. O senhor teve uma reunião com o presidente Bolsonaro para discutir um assunto. Eu discuti vários assuntos. Ontem foi um assunto de questões tributárias de entidades religiosas, entidades. Eu também quero ONGs, falar disso. Foi sobre o foco da reunião, inclusive foi com o ministro Paulo Guedes e Marco Sintra, por uma declaração que ele fez, a gente precisava ajustar algumas coisas. E, logicamente, que não tinha como, na reunião, não sair o assunto das armas. Ele sabe do meu posicionamento, me respeita e comigo até chega a brincar sobre esse assunto, sobre as nossas diferenças. E na reunião ele falou umas 3 ou 4 vezes e sempre excetuando a minha pessoa, porque quiseram fazer isso uma bandeira de direita e esquerda. Armas não é bandeira de direita e esquerda. Armas é um assunto para a gente analisar com seriedade, com equilíbrio. Essa discussão, essa bandeira direita e esquerda, não está meio chata, não? Eu acho que já deixou de existir, até porque nós nunca tivemos isso no Brasil. Eu acho que isso não contribui com o país. Logicamente, acho que os radicalismos extremos nunca faz bem a nenhuma sociedade. Todo mundo perde, né? Todo mundo sai perdendo. A gente precisa começar a ter respeito mútuo. Lógico que, ideologicamente, alguém pode ser mais à esquerda, outros mais à direita. Aliás, fundamental que se tenha, é fundamental para a democracia que se tenha posicionamentos antagônicos. Sem dúvidas, faz parte. Mas não podem ser duas trincheiras dividindo o país. Não pode ser Fla-Flu, não pode ser Palmeiras e Corinthians. Ou Cruzeiro e Atlético, ou Cruzeiro e Atlético, Minas Gerais. Bom mineiro que você é, Marcelo. E cada estado tem suas particularidades. Mas não pode ser dessa forma. A política não é construída dessa forma. Nós precisamos... O Brasil tem problemas seríssimos. O desemprego, nada pior do que o desemprego a uma família, desestrutura totalmente a família. Nós precisamos olhar o Brasil com seriedade, com responsabilidade. Uma juventude toda sem esperança. Um monte de jovens que termina ou seu ensino médio e não pode ir a uma universidade ou faculdade, que não sabe onde trabalhar, o que fazer com a sua força produtiva. Outros que saem de universidade... Né? Frustra o sonho das famílias. Nós precisamos focar o Brasil para os brasileiros e deixar de particularidades e luta somente pelo mérito ideológico, que é importante, mas não é o principal. Agora, voltando a falar das armas, o senhor articula um substitutivo a esse decreto. Eu advogo e defendo a seguinte tese. Acho que a gente tem que esperar a manifestação da Rosa Weber, para não criar mais um problema no parlamento. Essa relação nossa, de vez em quando, por questões do atual governo, que ainda não se acertou com a sua base, não existe uma base além do seu partido, não está muito definido isso. Que também não se entende muito bem, né? Não, o próprio partido tem problemas. Eu falei com o presidente outro dia, não vou, falei, presidente, se o seu partido lhe ajudar, e a forma dele lhe ajudar é ficando calado. Se só ele não te atrapalhar, já está ajudando seu governo. A esse nível, porque eu também entendo o partido PSL, não quero fazer demérito, porque a ampla maioria, eu acho quase 95% são parlamentares no seu primeiro mandato, com a sua primeira experiência. E muitos não se conheciam, né? Eles se filiaram, foram eleitos e agora estão formando... Não formaram uma linha ideológica, tem gente ali que defende o mundo corporativo das polícias, das Forças Armadas, muita gente desse jeito que aí fala que na economia é liberal, mas quando vai para a prática ele vê que ele não é tão liberal assim porque ele tem que defender a corporação dele. Então, é um partido que ainda vai ter que ser construído
com o governo e com a presidência da República. Não é fácil a situação deles. Eu entendo a situação do PSL, mas se o PSL pudesse contribuir com o governo, a maior contribuição é se retraindo um pouco para deixar o governo ampliar a sua base. Ao construir essa base, construir governabilidade de maneira mais célere. Não que a ingovernabilidade, eu acho que ainda é possível, o governo ainda está no seu início, mas o Brasil tem urgência. Urgência nas matérias importantes na área econômica, urgência em vários outros assuntos que nós precisamos olhar o Brasil com essa responsabilidade. Vamos falar sobre essas mudanças que o Brasil precisa daqui a pouquinho? Perfeito. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial, mas a gente já volta, não sai daí. Estamos de volta com o Jogo do Poder Notícias e eu começo falando da tabela do imposto de renda. A sinalização do presidente Jair Bolsonaro de que quer a correção da tabela do imposto de renda pela inflação no ano que vem surpreendeu a equipe econômica do governo. A avaliação é de queda na arrecadação, que pode chegar a 50 bilhões de reais. A tabela do imposto de renda não sofre reajustes desde 2015 e a defasagem nos últimos 22 anos já passou de 95%. Bolsonaro disse que a intenção é corrigir os valores de acordo com a inflação, não só da tabela, mas também dos limites para a dedução do imposto de rendas de gastos com saúde e educação. Hoje, quem ganha mais de R$ 1.903 já paga imposto de renda. Se a tabela for corrigida pelo índice inflacionário, passaria a ser isento quem ganha até R$ 1.984,89. Deputado, o senhor acha que é hora de mexer nessa tabela? Eu acho que, lamentavelmente, já é tardia, porque essa já é uma reclamação dos brasileiros. 95% de defasagem, né? Os brasileiros já não suportam mais essa carga tributária que nós pagamos. Agora, eu entendo a posição do governo. Ontem estava numa reunião com o ministro Paulo Guedes, Marco Sintra, o presidente Jair Bolsonaro, para tratarmos também de assuntos tributários. O problema fiscal do Brasil é crônico. A gente também não pode caminhar por uma irresponsabilidade. Nós ontem terminamos uma reunião fazendo um pedido também sobre matérias tributárias, e o Marco Sintra falou, isso só pode ser resolvido com a reforma tributária que será após a reforma da Previdência, e deve demorar 2 anos. O presidente falou, não, isso tem que demorar 2 dias. E veio o Paulo Guedes e falou, não, dá para fazer em 2 meses pelo pleito legítimo que vocês vieram trazer. Quando se trata de matéria fiscal, acho que a gente não pode cometer irresponsabilidades. E quando abrir mão de receita, o Marco Sintra é o tesoureiro, é o que arrecada. O papel dele é esse, o secretário da Receita Federal. Mas a gente não pode também, pelo afã e o desejo, o compromisso que o governo tem, porque esse foi um governo que ganhou dizendo que vamos reduzir carga tributária, vamos exonerar a folha, vamos facilitar a vida dos brasileiros. Que é hora, passada da hora. Tem que fazer com a responsabilidade por conta da dificuldade que existe com as contas públicas. Se você abre mão de 50 bilhões de reais, como é que faz para ter esse dinheiro de volta? 50 aqui, 40 ali, porque vem um outro pressiona. Daqui a pouco não tem o recurso, que já com as nossas questões fiscais com um grande rombo, esse rombo só aumenta e daqui a pouco é volta da inflação, nós já conhecemos o trilho disso aí. É necessário fazer, eu acho que só precisa... e o presidente Bolsonaro é bem intencionado, às vezes ele quer acelerar, vamos fazer logo, aí vem a equipe econômica, nós já cansamos de ver isso no Brasil nesse momento, né? Ele faz uma declaração querendo resolver, porque para ele é para resolver tudo para ontem. Com o imposto de renda é o segundo, né? Primeiro, um dia ele acordou e falou assim, vou mandar baixar para 25%. Não, ontem parece que houve até um telefonema, nós ouvimos na Câmara, não sei ainda se é verdade, ainda está aí na dúvida, um telefonema para o ministro da Educação, volta os 30% do contingenciamento. Aí o líder comunica aos líderes, aí o outro vai lá e fala, não voltou. Porque o próprio presidente já assumiu, desde quando convidou Paulo Guedes, falou, dessa matéria, economia, eu não entendo. Então, está sob responsabilidade do Paulo Guedes. Ele diz que não entende, mas faz declarações polêmicas e a equipe econômica sempre pega de surpresa. Falei aqui na abertura do bloco em relação a essa correção na tabela do imposto de renda, e essa equipe econômica acaba ficando de cabelo em pé, não é? O presidente está precisando se conter um pouquinho? Não, o presidente é natural, o afã. Como ele ganhou uma eleição, não ganhou de uma forma natural. Ele é afoito, né? Ele sempre foi acelerado, ele sempre teve uma personalidade muito forte. Mas o problema não é só esse. Ele ganhou uma eleição inesperada. O Brasil, se alguém acreditava na eleição do presidente Bolsonaro sem partido político, sem dinheiro,
sem tempo de televisão. Logicamente que ele passou pelo grande infortúnio de um atentado, aquela facada foi algo decisivo para mim na eleição dele, mas ele honestamente tem as suas características pessoais e todo mundo já conhece. É acelerado, às vezes afoito, e ele não teve nem condições físicas, porque passou por 3 cirurgias nos últimos 6, 7 meses, de se reunir com a equipe e afinar esse discurso. Lógico que tem que trocar o chip. 28 anos deputado, legislando. O deputado fala. E aí vai, de repente, vira o executivo. O executivo tem que falar menos e agir mais. Demora a trocar um chip. E a gente tem que dar um crédito que ele ainda está se convalescendo, porque ninguém que passe por 3 cirurgias nos últimos 6 meses... 3 grandes cirurgias, né? 3 grandes. Ficar aberto, literalmente, por horas. Ele, 100% fisicamente, todo o Brasil sabe que ele não está. Então a gente tem que ter um pouco de tolerância e ele, eu acho que vai amadurecer e esse chip será trocado em breve. Conversaram sobre essa correção na tabela na reunião que o senhor teve com ele? Nós ontem fomos levar um pleito de instituições religiosas, ONGs, instituições de caridade, sem fins lucrativos, beneficente, como você colocou, Marcelo. Porque ao longo dos governos últimos da esquerda, houveram uma série de instruções normativas da Receita Federal que impediram essas instituições abrindo brechas a que elas fossem multadas. E realmente essas instruções normativas produziu o que nós chamamos de indústria de multas contra esse tipo de instituição. E nós trouxemos um técnico para fazer uma apresentação ao Marco Sintra, que outro dia deu uma declaração que foi, segundo ele, para nós ontem, mal interpretada por uma jornalista. Que aquela que abriria espaço para tributar as igrejas. As igrejas, inclusive a palavra dízimo, que é uma palavra muito ligada ao segmento evangélico. Houve uma reação forte, o presidente não esperou nada mais do que 1 hora para gravar um vídeo. No meu governo não terá tributo sobre igreja, sobre nada, porque nós queremos reduzir e simplificar tributos. No dia isso gerou um grande mal-estar. Foi um mal-estar. E nós conversamos com o Marco Sintra, ele falou, se alguém entendeu dessa forma, eu peço desculpa, não foi essa a minha intenção, nunca foi. E nós fomos levar um pleito, mostrando justamente, tecnicamente, as instruções normativas que foi usada pelo então secretário Jorge Rachid, né, nos governos que passaram, o último inclusive do PMDB, que ele continuou à frente da Secretaria da Receita Federal, e mostramos que esta série de instruções normativas era justamente para produzir essa indústria de multas e perseguir o segmento religioso e de instituições sem fins lucrativos. Eles entenderam, ficaram de analisar tecnicamente, juridicamente, a possibilidade de algumas instruções normativas, e aí vem aquele velho problema. O Sintra fala, não dá porque mesmo que sejam multas e que não exista, hoje elas já fazem parte incorporada ao orçamento fiscal da União. Só neste parte da receita se espera dali, né? Das multas, para você ver a gravidade do Estado brasileiro. Um Estado que deveria educar para não haver multa, não. Ele produz instruções normativas para fazer multa para arrecadar. Ele falou que só neste item, e os nossos técnicos discordam dele no número, só nesse item ele acha que tem 40 milhões anuais de multas para esse tipo de instituição. Que se abre mão, é mais 40. Você falou do imposto de renda, 40. Se abre 40 dali, 40 daqui. Eu começo a entender a dificuldade. 50 bi. Aqui é 40 milhões. 40 milhões só disso, anuais. E os nossos técnicos dizem que isso é muito pouco, esse número que ele deu, e discordam, dizem que é o triplo. Então imagina, não dá para ir ficando abrindo mão de tudo que é receita. Eu entendo o Marco Sintra, mas existem coisas que a gente precisa rever. O senhor está falando de o governo não pode abrir mão de receita. Essa discussão da tabela do imposto de renda ela é antiga, né? Que é preciso fazer uma correção porque a cada ano o governo não corrige, mais pessoas passam a contribuir com a Receita Federal e isso acaba virando uma grande bola de neve, né? Chega a qualquer hora dessa, salário mínimo vai pagar imposto de renda. Sem dúvidas nenhuma, é o caminho que a gente está indo. É o caminho natural. Lamentavelmente. Mas esse problema é o tamanho do inchaço do Estado. Nós precisamos entender... Que precisa arrecadar cada vez mais porque gasta cada vez mais, né? Isso, literalmente. Ou nós paramos de inchar o Estado, nós precisamos sim de ver com responsabilidade as questões do que é a atribuição de verdade do Estado e o que não for. A gente tem que deixar que a iniciativa privada faça e isso este governo ganhou dizendo que faria isso. E acho que vai para esse caminho. Mas
o primeiro passo, começou com algumas concessões de aeroportos, tem coisas que não é atribuição do governo fazer, cuidar de aeroporto para parlamentar ficar indicando o amiguinho para ficar lá administrando o aeroporto, isso não é atribuição do Estado. Este foi um dos graves problemas que o Brasil está onde está, porque o que o Estado tem que cuidar mesmo é de saúde para a população, é de educação, sem dúvida nenhuma, e segurança pública. É os 3 pilares. Tem cultura, tem uma série de outras coisas que também são importantes, mas cuidar de aeroporto, cuidar disso, daquilo, tem coisas que a gente precisa realmente rediscutir no Brasil, respeitando aqueles que são estatizantes. Respeito a opinião deles, mas acho que se a gente quer avançar para uma grande potência mundial, para o país ser colocado no lugar que ele merece, com as riquezas que temos, a gente precisa repensar muita coisa do Estado. O senhor acabou de citar a educação como um dos pilares, né, uma das necessidades básicas da população e sempre apontada a cada eleição como uma das bandeiras que a população defende. Nesse momento existe um embate muito grande no Ministério da Educação, né? O que está faltando afinar ali naquela pasta, na sua avaliação? A pasta falta afinar o diálogo. É o que nós falamos no bloco anterior. Quando você faz política pública com paixão e com radicalismo, acaba prejudicando. É inegável que os governos anteriores fizeram com paixão, com uma educação com viés aceleradamente, com viés de esquerda. Isso produziu... Em que sentido? Eu entendo que... Como é que se define educação com viés de esquerda? Eu estou te fazendo uma pergunta como professor universitário que eu sou. Eu vou te explicar. Existe hoje em alguns ambientes, inclusive, por exemplo, no meu estado, vou dar um exemplo do que eu conheço, não vou falar de outros estados, porque a gente ouve falar e vê nas comissões. Vou começar pelo ensino fundamental e médio. Colégio Pedro II, Colégio Federal. Tem uma ação pública do Ministério Público contra a reitoria do colégio, porque lá funciona o sindicato dos professores com bandeiras partidárias dentro de um ambiente escolar. Mas a Constituição não permite bandeiras partidárias dentro de instituições públicas. Isso acontece. E está lá a bandeira do PSOL, e está lá a bandeira do PT, e está lá sempre. É proibido, mas está acontecendo. Com a aquiescência de reitores. Isso eu estou falando de um colégio que tem crianças e adolescentes. Estou falando da universidade, não, vou chegar lá. Aí você vai para ambientes universitários. Eu fui líder estudantil, eu fui de esquerda no passado. Na época de cara pintada do Collor de Mello, Lindenberg Farias, que é meu grande amigo pessoal desde essa data, ele era presidente da UNE, eu era da UBS de Minas Gerais, onde morava no Triângulo Mineiro. Então, eu entendo bem como funcionava naquela época os nossos DCEs, os nossos grêmios estudantis. Hoje, em várias universidades, está funcionando em ambientes universitários, que sempre foi, mas se você vê o tipo de ambiente, eles não decidem fazer dos DCE e dos grêmios estudantis uma causa da luta pela educação. Pela educação, pela qualidade do ensino. É uma luta pela educação, usam essa bandeira que é de todos nós. Eu acho que ninguém, em sã consciência, pode ser contra a educação, pelo amor de Deus. É um dos pilares de uma economia saudável. Nenhum país se desenvolve, vira superpotência só sabendo português e matemática, perfeito. Né? Tem que ter prioridade na educação. Agora, usam isso para colocar lá as suas ideologias partidárias. Aí está o erro que eu acho que aconteceu, que não pode acontecer. Eu ganhei um DCE, eu fui de DCE, eu fui líder de grêmio estudantil, fui presidente da União de Estudantes da minha cidade, onde morava na minha adolescência, Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, que você conhece bem. Eu fazia a nossa política, apesar de naquela época ter um alinhamento à esquerda, mas nós não fazíamos política partidária com o grêmio, com o DCE, nunca foi feito. O governo da esquerda assumiu, aproveitaram e fizeram. Lamentavelmente, Marcelo, aparelhou-se isso? Aparelhou-se as instituições estudantis e entrou para dentro do ambiente acadêmico e do ambiente escolar. E aí perde todo mundo, né? E aí perde a legitimidade o movimento. Lamentavelmente, o movimento não poderia ter cometido esse erro, cometeu. Aí agora o que acontece? Chega um governo com outra linha ideológica, de direita. O que decide? Vamos usar o ministério para acabar com isso via canetada. É um outro erro. Quando nós vivemos de extremos, nós estamos errando. Aí alguns, e o pior é que é aplaudido, e eu entendo, porque quem não gosta, quem não é da esquerda e não gosta do que está fazendo... Criou-se aquela animosidade já, né? Aí fala, esse é que está certo, esse é o governo certo. E começa a ser aplaudido, aí o ministro
talvez até na sua boa intenção de dar resposta ao eleitorado de uma eleição recente, vai para cima e a gente vai para os extremos. Isso não é bom. Eu acho que quem perde a educação, quem perde é o Brasil. A gente precisa voltar a ter diálogo e entender que não é dessa forma. Agora eu quero fazer uma defesa do ministro na questão dos 30% de contingenciamento. Nos governos de esquerda todos havia contingenciamento das mesmas cifras. E é uma metodologia que o governo tem para trazer, porque nós temos no Brasil, constitucionalmente, a famosa autonomia universitária. O reitor da universidade faz e decide. Por exemplo, tinha recurso para ter cuidado melhor daquele museu que foi queimado no Rio de Janeiro, porque quem cuida lá é a Universidade Federal. Eu não tenho dúvidas, e o tempo vai provar, então o processo está correndo, de que ali poderia ter evitado aquele problema. Não se evitou, porque quem administra, o reitor da universidade, não teve a diligência necessária para o caso. Não quero acusá-lo disso, daquilo, não estou aqui para acusar, mas não teve. O que acontece com relação a isso? Os governos anteriores já colocavam na carta na manga, contingenciamos para chamar o reitor. Olha, estou tendo um problema na universidade disso. É a única forma que um governo pode ter algum grau de influência numa universidade com uma boa intenção. Lamentavelmente, quando contingencia, o reitor tem que vir para negociar. Aí é a hora de você, como governo, pedir a colaboração, né? E fazer os ajustes necessários. Perfeito. Então, o que o ministro está fazendo, eles não estão inventando a roda, é normal e natural, e eu sei que ele, ao ajustar com os reitores um ou outro, ele vai voltar a devolver o recurso, porque é só contingenciamento, não é corte. A conversa está ótima, mas eu preciso fazer um intervalo. A gente já volta, não saia daí. O Jogo do Poder Notícias está de volta e hoje eu recebo o deputado Sóstenes Cavalcante, do Democratas do Rio de Janeiro. Antes da nossa conversa, vamos falar um pouquinho de reforma da Previdência? A Comissão de Direitos Humanos do Senado tentou fazer um debate sobre a reforma da Previdência, mas os técnicos convidados tiveram que discutir apenas entre eles mesmos. Os senadores que vão votar a proposta não se interessaram em comparecer. Os especialistas defenderam uma auditoria na dívida pública brasileira, que consome quase metade do orçamento só para o pagamento de juros. Eles argumentam que a origem do rombo está no sistema da dívida e não na aposentadoria. A coordenadora-geral da ONG Auditoria Cidadã da Dívida afirma que a Previdência sempre fechou no azul e só em 2015 passou a registrar déficit porque foi aprovada a desvinculação de receitas da União, que permitiu usar recursos da Seguridade Social para fazer superávit primário e pagar os juros da dívida pública. Dos 81 senadores, apenas 4 registraram presença. Deputado Sóstenes, essa discussão sobre tem rombo na Previdência, não tem rombo na Previdência, a gente tem sempre dois lados aí se degladiando, né? Correto. Falta explicar direito essa conta? Eu acho que a ampla maioria da população brasileira já se convenceu que há rombo. O rombo existe, tanto é que quando o governo do PT e o MDB, que teve uma passagem rápida, estiveram lá, todos defenderam a reforma da Previdência. Sentou na cadeira de presidente e todo mundo fala que tem rombo. Quem falava que não tinha, senta lá, sabe que tem. Isso é uma forma de fazer política de parlamentares, que lamentavelmente eu acho que isso é um desserviço, porque você tem que fazer política com verdade. Quando você passa a fazer política só para fazer um discurso para agradar, quando você fala, temos que reformar a Previdência, alguns vão ter que abrir mão de um pouco, e esse é o problema. É mais fácil fazer esse discurso fácil e irresponsável de que não tem rombo. O rombo existe, é grande, é o problema fiscal do Brasil. E precisamos encarar. O que não dá é para usar o rombo para continuar deixando os grandes bancos, o mercado só ganhar e prejudicar o pobre. Isso é a antipolítica, é o que não tem que acontecer. Acho que todos devemos pagar um pequeno sacrifício por conta da responsabilidade. E quando se fala de reforma da Previdência, a gente tem que... o brasileiro está tão saturado com corrupção que fala, isso é porque roubaram o nosso dinheiro. Não, a gente tem que entender algumas coisas. Primeiro, a população começou a fazer controle de natalidade. Eu desafio a qualquer telespectador agora, você tem mais ou menos filhos que os seus pais, Todo seus mundo tem avós. menos, né? Todo mundo tem menos. Hoje nós temos um controle de natalidade. É 1,8 filho que nasce por família, o que antes era 2,4. O que acontece? Ao ter menos filhos, o que é natural,
você tem menos cadeia produtiva e a população está vivendo mais. A conta não fecha. Nós precisamos rever alguns itens. O que nós precisamos é ter responsabilidade, que é isso que nós estamos fazendo no momento, em pegar quem mais ganha para colocar uma responsabilidade maior e evitar, que aí é onde nós estamos dosando a reforma que veio. Acho que, por exemplo, não dá para mexer em fundo rural, que é pessoas que ganham salário mínimo, BPC, tem coisa, apesar de achar que no fundo rural tem um erro. Nós temos 13 milhões de pessoas ganhando pelo fundo rural que nunca contribuiu com R$1, e nós temos outros milhões de pessoas que contribuíram sobre um salário mínimo. Falta também a questão educacional. A gente precisa educar esse povo que nunca contribuiu com nada e que depois passa a ganhar um salário mínimo igual a quem contribuiu sobre um, até porque é injusto com quem contribuiu, a começar a contribuir com a Previdência e preocupar com o seu futuro. O problema do trabalhador rural é que nem todos têm emprego fixo, né? Trabalha-se muito a dia. Trabalha um dia na sua propriedade, trabalha outro dia na propriedade do vizinho, trabalha outro dia em outra propriedade, então trabalha recebendo, são diaristas do campo. Essa é uma questão, é uma realidade, eu compreendo, por isso que eu acho que a questão do fundo rural nós, neste momento, devemos retirar. E num futuro, porque não vai ser uma reforma só que vai resolver, a gente já vem com várias. No futuro, criar uma forma de contribuição que seja simplificada? Simplificada, educar o homem do campo, o trabalhador rural, desta problemática, porque isso gera um impacto nas contas públicas e o problema depois vem até para quem contribui. E assim, acho que por uma questão de justiça por quem paga por um salário mínimo. Porque senão nós vamos estar motivando, eu vou receber igual o trabalhador rural, acabo não pagando. É pedagógico. Acho que a gente precisa fazer isso a médio e longo prazo. A curto prazo agora é poupar o trabalhador rural, porque nunca teve essa conscientização, esse trabalho como iniciativa do governo. O BPC é outro problema, acho que a gente tem que tirar também, que prejudica os mais pobres, e tentar evitar o máximo possível, para quem ganha 2, subir um pouco esse teto, e aí sim, pegar os maiores, que é o nosso grande gargalo, de pessoas que ganham salários acima de 4, 5 salários mínimos, que não é muito dinheiro, mas tem gente ganhando 30, 40 mil reais de aposentadoria. O Brasil não vai suportar dessa forma. Tirando isso da mesma conta, né? Tirando da mesma base de contribuição. Da mesma base de contribuição de quem está ganhando salário mínimo porque não pôde contribuir, justamente porque trabalha como diarista. Isso é injusto. Nós precisamos da reforma da Previdência, ela não pode ser feita irresponsavelmente para só favorecer o mercado e os bancos. Temos que tomar muito cuidado com isso. Acho que o banco tem seu trabalho a cumprir, o mercado também tem sua contribuição com o país e nós precisamos deles, mas não dá para sacrificar o pobre em detrimento de quem mais tem. A gente tem que equilibrar essa reforma da Previdência, mas aprová-la porque ela é necessária. Agora, quando se fala em equilibrar a reforma da Previdência, no Congresso essa situação também precisa ser equilibrada, porque por enquanto existe um consenso de que é preciso fazer uma reforma, não é? O que a gente percebe na cobertura política do dia a dia é que tanto os da direita, quanto da esquerda, quanto do centro defendem uma reforma da Previdência, mas ainda não existe um acordo sobre o que está em tramitação por lá. Não, E existe um bate-cabeça na bancada governista. Esse é o problema. O próprio PSL tem gente que, por conta de defender corporações, Forças Armadas, por que demoraram a enviar a reforma da Previdência das Forças Armadas? Que, na minha opinião, deveria ter vindo junto. Nós não podemos dar privilégio a ninguém, apesar que eu sei que o regime das Forças Armadas é diferenciado. Mas existe um privilégio para as Forças Armadas nessa reforma. Nessa reforma. E nesse texto eu achei que foi mais um plano de cargo e salário do que uma reforma da Previdência. E isso vai ser ajustado. E pegou o Parlamento mal. Está péssimo. O Parlamento está atento a isso. Nós não podemos dar privilégio a ninguém, reconhecendo que os militares têm defasagem salarial, como muitas outras categorias. Se a gente for discutir defasagem salarial, o orçamento do Brasil não alcança para resolver o problema de todas as categorias. A gente reconhece o papel e, assim, os últimos anos, o problema que houve de defasagem salarial, em especial com as Forças Armadas, mas a gente precisa ter responsabilidade para todos juntos darmos a nossa contribuição. Mas o enfermeiro do hospital público também todo tem. Mundo. O médico vai reclamar a mesma coisa, o professor também tem, o professor. Imagina. Aí nós não vamos resolver problema de categoria numa reforma da Previdência. Ou temos a responsabilidade para tratar por igual a todos e buscarmos um equilíbrio nesse debate para votarmos, e é isso que vai acontecer. Eu acho que o governo ainda está se acertando, essa é a dificuldade maior, acho que se o governo já começasse redondo,
mas até a própria questão de saúde do presidente não permitiu que isso acontecesse. Se o governo já começasse com uma base ampla, tudo organizado, talvez a gente já teria até aprovado a reforma da Previdência. E qual o papel do Democratas nesse processo? Eu acho que o Democratas é o partido que houve uma jura de extirpar, acabar com o Democratas no governo Lula. O próprio ex-presidente Lula falou isso. Tentou-se acabar com isso, né? Tentou-se acabar com o Democratas. Criou-se o PSD, dividiu na metade, levou parte da bancada e tal. Mas aí vocês contaram com um negocinho chamado inércia do PSDB. O Também. PSDB ficou inerte naquele momento e vocês se desenvolveram no vácuo. Protagonizamos na oposição. O PSDB era o grande partido e a gente protagonizou com poucos parlamentares numa aguerrida oposição. Foi o uso mais eficiente de saliva que eu vi na política brasileira nos últimos anos. Obrigado. E para aqueles que acreditamos na boa política, e para aqueles que têm fé como eu tenho e acreditam em Deus, aí Deus falou, agora eu vou premiar esses que decidiram acabar com eles e um partido que não somos o maior, hoje somos o fiel da balança. Temos a presidência da Câmara, a presidência do Senado. 3 ministérios. O presidente Bolsonaro, por critério próprio, não fomos nós que indicamos, escolheu 3 ministros do nosso partido e não são ministérios pouco importantes. Saúde, que é o mais importante para mim. Agricultura, que tem o PIB na mão. E a Casa Civil. O que é isso? Para aqueles que acreditam em conspiração cósmica, eu vou respeitar para aqueles que acreditam. A conspiração cósmica se deu para o DEM. Para aqueles que têm fé como eu, Deus olhou e falou, já que perseguiram tanto eles que iriam acabar, eu vou dar uma chance para esse pessoal. E nós estamos contribuindo com muita responsabilidade. O presidente da Câmara, alguns gostam, outros desgostam, mas tem sido um homem de equilíbrio e de diálogo. Nesse momento que eu, de vez em quando, vou para ele com a cabeça meio quente, querendo, não é com um sangue mais direitista hoje, querendo fazer alguma coisa, aí ele me chama e fala, calma, vai chegar esse momento, mas não é agora. A capacidade de equilíbrio que o Rodrigo Maia tem ou adquiriu ao longo da sua presidência na Câmara é algo incrível e que a política brasileira... Ele é hoje o homem mais poderoso do país. Eu também considero um homem que se não é o... Eu vou respeitar o presidente Bolsonaro, que talvez seja com um cargo mais poderoso, mas ele, na política, ele realmente é um divisor de águas. Essa conversa está muito boa, mas eu preciso fazer mais um intervalo. A gente já volta, não sai daí. Estamos de volta com o Jogo do Poder Notícias e quem eu recebo nos estúdios da CNT nesta noite em Brasília é o deputado Sóstenes Cavalcante, do Democratas do Rio de Janeiro. Deputado, nós falamos aqui muito de política, de reformas, de economia. Agora eu quero, como dizia o mestre Carlos Chagas, virar a chavinha para a gente falar um pouquinho de questões de gênero e sexualidade, né? O senhor tem uma atuação nesse sentido e quer uma alteração, um projeto de lei para... determinar que atletas transgêneros disputem as modalidades deles de acordo com o sexo biológico, né? Sim. Por que disso? Eu tive a oportunidade de assistir recentemente, eu comecei a ver esse debate, sempre me debrucei sobre a matéria, mas eu vi o desconforto que algumas atletas do vôlei feminino estavam tendo com a Tiffany. Que é transgênero, né? Que inclusive é uma grande jogadora. Uma grande jogadora que inclusive até pouco tempo atrás, alguns anos atrás, ela disputava vôlei masculino. Se tornou transgênero e hoje disputa a liga feminina. Algumas começaram a reclamar. Eu não tinha parado para ver. Eu parei para assistir 2 jogos. É uma explosão muscular diferenciada, né? É diferenciado, o biotipo é diferenciado e assim, houve algumas cortadas que eu vi que no time adversário, que eu me impactei, me solidarizei com as mulheres. Eu acho que aqui é uma questão já, a essa altura, de defesa da mulher. Quando você tem alguém disputando do outro lado, com a força física diferente, num esporte como o vôlei, que para quem já praticou, eu fui praticante, a gente sabe o que é uma cortada, uma bolada na cara. E eu via, naquela época de Marcelo Negrão, eu sou das mais antigas, na época de Marcelo Negrão cortava a 110 km por hora, uma das maiores cortadas que existia. Sim. As cortadas de Tiffany, hoje as televisões não estão fazendo mais como antes, aquele cálculo imediato, porque são televisões de TV a cabo que transmitem, não é em grande rede nacional que eles faziam aquela... Mas eu tenho certeza que aquelas cortadas de Tiffany não são menos de 100 km por hora, que não é normal no vôlei feminino.
essa velocidade de cortada. Então, em nome da justiça esportiva, eu me julguei no direito de avaliar. Fui pressionado para não entrar, porque acharam que eu estava querendo até interferir em decisões de conselhos internacionais de esportivos. Não se trata disso. Eu acho que a gente tem que analisar isso e fazer esse debate com respeito. Eu descobri, pela assessoria legislativa da Câmara, que tem 19 pedidos em diferentes ligas, em diferentes esportes, para transgênero. Todos os 19 pedidos de pessoas que se tornaram transgênero do sexo masculino para o feminino. Nenhum do feminino para o masculino. Por que será? Eu quero fazer esse debate. Eu acho que aí o projeto de lei para entrar, para a gente debater com respeito, com equilíbrio, sem preconceito. Não tem motivo. Se eu tivesse alguma motivação preconceituosa, não teria entrado com o projeto de lei, porque foi a preocupação da assessoria da Câmara. Você pode ser visto como preconceituoso. Eu falei, não. Eu vou me defender e vou defender o projeto. Eu quero fazer o debate, porque eu entendo que é injusto a prática esportiva, em especial, nestes casos, injusto com mulheres. Isso no vôlei, que são 7. Imagina no judô. Imagina em outras práticas esportivas que é um contra outro. Olha o desequilíbrio que isso pode produzir a prática esportiva. Eu quero debater. Um outro debate que o senhor quer fazer, né, e deve começar esta semana, ainda não falou disso com ninguém, não, é sobre a classificação de homofobia, né, crimes de homofobia. Sim. Que mudança que o senhor está querendo propor? Na verdade, esse assunto me foi trazido pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, porque há uma discussão no Supremo Tribunal Federal que querem tipificar homofobia e racismo. Eu acho um exagero. Acho que a questão de orientação sexual, para mim, no meu ponto de vista individual, a questão da opção, ela deve ser respeitada, mas não dá para você criminalizar todos os tipos de crime como racismo. Mas eu acho defendendo o agravamento eu defendo o agravamento da pena para lesão corporal e homicídio, porque ninguém é a favor de agredir... Em função de orientação sexual. Em função de orientação sexual. Estou finalizando o texto, fazendo alguns ajustes e espero nos próximos dias da entrada ao projeto, que já tem um acordo com o presidente da Casa e com outros órgãos, eu acho que vai ser aprovado muito em breve. Nós vamos resolver essa questão da homofobia com muito respeito a esse segmento. Para você ver, apesar de alguns me chamarem de homofóbico, não tem nada disso que eu estou entrando e vou e imagino aprovar um projeto para reconhecer. Ninguém é a favor de que ninguém agrida ou assassine alguém por questões de orientação sexual. Essa já é uma questão resolvida dentro da bancada evangélica, que é onde o senhor tem maior Este é um assunto que eu vou... O último reduto que eu vou ter que dialogar e sei que vou ter mais resistência é no meu segmento. Eu já conversei com o PT, com o PSOL, com partidos do centro, conversei com líderes, conversei com o presidente da Câmara, conversei com o presidente da República, já tem um alinhamento com todo mundo agora. O meu último reduto, o meu dever de casa vai ser, assim que eu afinar o texto, sentar com eles e tentar convencê-los. Acho que eu vou conseguir que eles compreendam, porque ninguém é a favor de agredir ou assassinar uma pessoa por questões de orientação sexual. Jamais um cristão, que se diz cristão, não apoia isso. Isso é coisa para quem realmente não está... Não entendeu o cristianismo? Não entendeu a fé. Não entendeu a fé. É verdade. Muito bem. Obrigado pela entrevista. Obrigado você, Marcelo. Te receber aqui. Prazer é meu, só que passa rápido. Muito, né? Muito. Mas em breve o senhor vai estar de volta aqui, eu faço questão disso. Muito obrigado. A você, muito obrigado pela audiência, viu? Para rever esta e outras edições do nosso programa, é só acessar facebook.com/Jogo do Poder Nacional. Eu fico por aqui, mas eu te espero na próxima quinta, às 11 da noite. Até lá.